Exatamente. E Fê, e você trabalhava em uma empresa e Isso. você saiu pra vender os bolinhos? Isso, então. Aí eu sempre tive um espírito empreendedor. Porque no trabalho eu gostava de levar roupa para vender, ia lá no Brás, comprava. Já tinha sementinha. Já tinha. Comprava bijuteria, levava salgado. Teve época que eu levei salgado, comprava de uma mulher e levava para vender. E aí até chegar no bolo da minha mãe, né? Então, por último, foi os bolinhos da minha mãe. E o que aconteceu? O pessoal gostava muito do bolo e perguntava se a gente fazia o bolo inteiro, né? Para aniversário, para evento, essas coisas. Então foi quando a minha mãe conseguiu sair do posto e se dedicar só aos bolos. Então ela, nessa época, ela já estava só em casa nos bolos. E ela saía com a bolsa térmica para vender na rua. E vocês trabalhavam em casa mesmo? Isso, fazia em casa, com as condições que tinha. Uma coisa que eu sempre falo e tenho pra mim é assim, o feito é melhor que o perfeito. Sim. Né? Então, às vezes, poxa, o pessoal fica esperando a melhor oportunidade de alguma coisa e, cara, não vai existir. Exatamente. A gente tem que começar do jeito que o que a gente tem. O que a gente pode, né? Você acredita no seu produto, no seu trabalho? Vai embora. É. Você precisa acreditar, que é justamente o que a gente estava comentando. Se nem você acreditar, então não adianta exatamente. 1000 pessoas ao seu redor falar pra você. É verdade. Né? Então, eu não estava satisfeita onde eu estava. E eu comecei a pesquisar sobre confeitaria, porque eu não sabia fazer nada. Nem brigadeiro de panela. Nunca. Uau! Exato. Então, mais uma coisa. Hoje que, ela assim, faz brigadeiro até sem ingrediente, gente. Numa viagem eu fiz ela fazer um brigadeiro sem ingrediente, ó. Maravilhoso. Não tem folga, gente. Brincadeira. Então, eu cheguei decidida. Eu comecei a pesquisar sobre confeitaria e vi negócios que deram muito certo. Eu sabia que o produto da minha mãe era bom. Então, já tinha o principal, né? Sim. E aí, eu acordei e falei, não vou mais, vou chegar lá, vou pedir as contas. Pedi as contas, fui na faculdade à noite, tranquei a faculdade. No outro dia, me matriculei num curso de chefe de confeitaria. Nossa! Fui numa escola. Foi com a cara e com a coragem. E com propósito. Exatamente. Porque eu falei, Deus plantou esse desejo no meu coração também. Sim. Em contrapartida, minha mãe sempre orava por alguém pra ajudar ela. Porque já tava ficando pesado pra ela fazer as coisas todas sozinhas de produção, né? E aí, a gente brinca até, fala, jamais ela imaginou que seria eu, essa pessoa que iria vir, né? Ai, que Que legal. legal, muito legal. Aí, então fiz o curso, porque era assim, eu não sabia separar a gema da clara pra fazer um merengue. Então, e minha mãe não ia ter tempo pra ficar me ensinando detalhes, sabe? Então, fiz esse curso, me formei, sou chefe, né? Quando a gente começou, aí eu saí com a minha mãe algumas vezes na rua com a bolsa térmica pra vender. Lá na Petrônio, amiga. Aí eu falei pra ela, mãe, eu não sou muito boa pra bordar. Minha mãe, o meu avô, ela foi criada na feira. Ele tinha banca de feira, ela de Recife. E aí eu falei, se eu tiver algum lugar que a pessoa venha até a mim, eu vou me dar bem, porque eu sou comunicativa, sei falar tudo certinho, né? Aí, na época, tava, então, na moda, essas bikes, que o pessoal chamava de food bike. Sim, eu lembro. Sim. Que fazia evento. Inclusive, hoje em dia também tem muito em casamento, né? Isso, exato. Então, foi o que eu pesquisei na época, assim, que falei, nossa, acho que isso é legal. E você teve essa ideia. Eu falei, mãe, e se a gente comprar, então, uma bicicleta, a gente monta ela bonitinho e vai nos prédios vender? Porque na Vila Olímpia tinha muito prédio comercial, né? Isso foi em 2018. Quando eu pedi as contas, tudo foi em agosto de 2018. E aí, com o dinheirinho que eu saí do emprego, era estagiária, não tinha nada, recebi os dias, eu comprei essa bicicleta cargueira no Mercado Livre. Aí, quando chegou, a gente comprou um isopor,
personalizou lá eu e minha mãe com tecidinho, comprou uma cestinha. Sempre a gente teve muito assim, a apresentação, Sim. sabe? Muito Ah. cuidado com a exposição do seu visual. produto. Né? Isso, por mais simples que fosse, mas a gente sempre soube que tem que estar bonito, Uhum. né? Em casa sempre foi assim, minha mãe sempre falou, por mais simples que seja, sempre tem que estar arrumadinho. Então, meu irmão, como ele tinha empresa de transporte executivo, ele tinha um cliente lá na Vila Olímpia, uma construtora. E aí ele fez o contato, olha, a gente tá começando agora com bolo, brigadeiro para vender. Será que a gente não pode ir lá no espaço do prédio? No saguão lá, né, na frente. Aí ela deixou a gente ir, então foi o primeiro dia, eu fui, vendi lá bolo no pote e brigadeiro gourmet. Era o que a gente fazia na época, né? Aí eu lembro que a gente vendeu alguns, assim, bem... Nada que... Nossa, meu Deus, é isso que eu quero mesmo. Não tinha certeza. E você foi realmente porque você queria ajudar sua mãe, né? Você via que ela precisava de alguém e você se dispôs a fazer isso. E para você tomar essa decisão, Fê? Foi tranquilo. Foi assim, eu falei, a hora que eu tenho é agora. Eu tinha 23 na época. Né? Eu não tenho filhos, não tenho família. Se eu tiver que arriscar perder tudo, tudo bem, eu vou me virar, né? Então, eu falei, tô nova, né? Isso não quer dizer que minha mãe... Então, porque aí as pessoas vão falar, se você é nova, você podia. Minha mãe começou, gente, com isso ela tinha 57 anos. Não tem idade. Então, não tem idade pra empreender. Quando você tem um sonho, né? Sim. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca. E aí foi muito tranquilo, porque eu não sei, é o que eu falo, quando Deus quer, ele vai dar a paz dele, Sim. né? Porque eu não fiquei com medo, e se não der certo, parecia que não tinha esse